A crônica é um gênero literário curioso que fica melhor nas páginas dos jornais que nas dos livros. Talvez o cronista seja um escritor que se disfarça de jornalista, ou vice-versa. Qual que é a sua definição de crônica? Minha definição de crônica, eu acho, no meu caso é um momento da vida de São Paulo. A minha crônica é São Paulo. Eu sou paulistano, apesar de ter nascido em Araraquara, estou aqui há 57 anos, portanto sou mais paulistano. É o momento da cidade que eu recorto como se fosse com uma tesoura, ou que eu fotografo como se eu tivesse uma câmera, e hoje nós todos temos câmera, e transponho isso para o texto literário. Então o que é? É uma situação que eu vejo, alguém que conversa comigo e me conta uma história, é uma briga na padaria, é uma conversação, é uma imagem que fica, é um vaso numa janela, é uma mulher olhando para o nada, é um vento que levanta uma saia. Essas coisas todas me impressionam e essas coisas todas são crônicas. São momentos. A crônica é uma literatura menor? Para os pernósticos professores de literatura. Literatura maior e literatura menor. Literatura menor é a má literatura. Então você tem romances, você tem grandes livros que são má literatura. A crônica é um momento muito especial dentro da coisa, então é um preconceito, porque você teve grandes cronistas ao longo da história da literatura. Machado de Assis fez crônica, ele era menor? Olavo Bilac fez crônica, era menor? João do Rio fez crônica, foi menor? E Lima Barreto, não o diretor de cinema, mas o Lima Barreto lá, também fez crônicas. E por que não Clarice Lispector, uma das nossas maiores escritoras, também fez crônicas. Raquel de Queiroz fez crônicas. Para não falar dos clássicos, Rubem Braga, Fernando Sabino, Giotto Lara Rezende, etc, etc, etc. É um puro preconceito, o que você tem é má literatura. E isso não adianta. Então a má literatura ela é mal escrita, ela é mal desenhada, ela é mal executada, ela é mal realizada. Então a crônica não é menor. A crônica é difícil de fazer bem, é esse que é o problema. Então se você fizer mal, ela é má literatura. Agora nunca menor. Isso é o preconceito, o quê? Do pessoal da academia, do pessoal da universidade, porque eles são preguiçosos, porque eles estão lá e eles não querem ir, e o cronista é atual. E por que eles nunca falam do cronista? Porque eles têm medo. Falam e de repente esse cronista desanda e desce ladeira abaixo. Por que ele sempre estuda os autores mortos, os autores que já têm obra pronta? Porque eles têm medo de emitir opiniões, eles têm medo de se arriscar. E a crônica você sempre vai arriscar. A literatura brasileira mais lida é a crônica? Hoje eu acho que é. Hoje eu acho que é. Tranquilamente. Tranquilamente. E é engraçado que muitos cronistas são romancistas. Todos. E acabam indo para lá. Você fala para o próprio Contardo Caligares, que é um cronista muito específico. No fim, ele acabou indo também para o romance. O Antônio Prata acabou indo para o romance. Aí os outros, João Ubaldi, esses começaram no romance e depois foram para a crônica. Então você tem um tipo muito variado. Você pega um Zuenir Ventura, a crônica dele é um tipo de coisa político-social. O Veríssimo já é o humor, e às vezes ele já engatinha ali por uma coisa, tentando buscar algo mais profundo, mas ele prefere a crônica é o grande momento dele. Mas na minha cabeça, eu acho que é esse. O cronista é aquele rápido no gatilho. Crônica é uma espécie de literatura no jornal? Ou é um pouco de jornalismo na literatura? Acho que é literatura dentro do jornal. Literatura dentro do jornal. Você pode até fazer literatura dentro do jornalismo na crônica. Eu faço às vezes uma crônica que eu digo que é uma crônica reportagem. Porque, tipo o quê? Eu viajo. Eu vou e faço uma palestra em Belém do Pará. Só que eu vou a Belém, aí eu vou para os restaurantes, aí eu converso com as pessoas, aí eu converso com os taxistas, aí eu vou...
E aí o que eu faço? Eu faço meio um documentário do que é Belém do Pará, de como eles falam. Eu uso muito a comida local e eu uso muito a linguagem local. Em relação à linguagem coloquial, o cronista tem que segurar um pouco, porque senão fica tudo muito datado? Não, ele tem que trabalhar a linguagem coloquial. Tem gente que acha que tem que aí nós vai porque nós coisas assim, não. Você trabalha a linguagem coloquial, mostrando que ela é coloquial, mas que ela está trabalhada. Não tem. Agora, você tem que usar a linguagem que está aí. Porque o cronista é aquele que vai lá no meio do povo e que traz uma maneira do povo falar ou pensar. Outra história, um dia eu estava dentro de um ônibus e duas mulheres conversando na minha frente. Aí uma falou para a outra, me diz, você que é inteligente do bairro, o que é problema e o que é problema? A outra virou e falou assim, como você é burra mesmo. Problema é um problema que você tem com seu marido, com seu filho, com o vizinho, com a polícia. Problema são aquelas contas da escola. Daí, anotei na mesma hora. E aí por que tem isso? Porque problema é uma coisa abstrata, quase metafísica. Então, para cada situação, o povo cria uma definição para poder diferenciar. Então, essa é a linguagem. E aí, quando eu conto isso, eu já também estou contando a maneira do povo falar. Por que será que grandes escritores brasileiros que fizeram sucesso em romance e tal vão para a crônica? É uma atração do público, por exemplo, que lá é maior? Ou é uma vontade de escrever coisas curtas? Sei lá, de fazer um teste de estilo diferente? Aí cada um vai ter que responder por si, eu não posso responder pelos outros. Mas tem muita gente que vai para a crônica. Eu fui para a crônica por uma questão muito simples. Eu sempre fui jornalista. E do jornal eu passei para o conto e para o romance. E lembro um dia, quando me chamaram, e disseram, olha, a gente queria que você fizesse uma crônica semanal sobre São Paulo. Porque o tema dos meus livros sempre foi São Paulo. Aí eu falei, nossa, eu não sei fazer crônica. E eu fui reler crônicas dos outros, né? Reli muito, né? Raquel, reli muito Fernando Sabino. E aí no fim eu falei, uma crônica é um pequeno conto. Um pequeno conto com um tema da cidade. E comecei muito engatinhando. E comecei a gostar. E gostei muito, a tal ponto que eu nunca mais escrevi contos. Isso para mim foi perigoso. Foi complicado. E a tal ponto que faz 9 anos que eu não escrevo um romance. E a história da data marcada, o dia marcado, o horário, ajuda ou atrapalha? Eu vou só te falar uma coisa engraçada. Todo mundo pergunta o que é crônica, o que é inspiração para a crônica, né? A melhor resposta é do Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz assim, inspiração é o prazo. Chegou a hora, tem que fazer. Não tem como fugir, você tem que buscar essa crônica, seja onde for. Portanto, nego, a gente tem a prática de acabar fazendo. E nós também, cronistas, temos uma definição de crônica, não sei se você conhece. Literatura sob pressão, que é a melhor literatura. Tem o prazo, tem que fazer o prazo. E para nós jornalistas isso é mais fácil, que sempre a gente trabalhou com prazo. A internet está sendo um bom lugar para a crônica? Para mim, não. Talvez para quem não tem um jornal, não tem um meio para publicar, seja uma possibilidade. Eu acho que essa gente mais jovem aí tem um grande meio para se soltar. Que antigamente você escrevia um conto, ou uma crônica, um poema, o que você ia fazer? Você datilografava, copiava em xerox, em mimeógrafo, aquela coisa horrenda que cheirava álcool, e ficava distribuindo. Hoje não, meu amor. Você abre aí, põe num blog e esse blog é lido para 1.000, 2.000 pessoas. Entende? Hoje democratizou. Não sei a qualidade. Eu vejo qualidades, algumas coisas bastante boas e algumas coisas bastante medíocres. Mas talvez o tempo faça essa seleção natural.
Qual que é a sua média de tempo para romance? Vareia, como diz o povo. Mais rápido talvez tenha sido o Bebel, 1 ano e 8 meses. O mais demorado foi o Zero, 9 anos. Não Verás País Nenhum foram 3 anos e meio. E que mais? O Beijo Não Vem da Boca. Eu comecei na Alemanha em 82 e terminei em 84 no Brasil. Depende muito. E crônica? O dia que eu tenho que fazer a crônica, eu faço a crônica no dia anterior. Faço a crônica no dia anterior e deixo guardado, dormindo, como a gente chama. Releio no fim do dia. Releio no dia seguinte, antes de mandar. Se eu puder, eu tenho que entregar terça-feira. Se eu puder, eu faço no domingo. Antes. Mas já chegou a coisa de eu esquecer ou não ter um assunto. Se bem que eu nunca não tive assunto. E eu me orgulho de nunca ter escrito sobre a falta de assunto. Me orgulho disso. Nesses 20 anos de Estado, por exemplo, exatamente, agora em setembro, 20 anos, 21, nunca escrevi sobre falta de assunto. E a crônica é 2 horas ali. Depois deixo, retrabalho em cima. Eu acabo de escrever e imprimo. Imprimo e mexo a mão, com caneta. Imprimi e mexo, aí daí um tempo eu passo as correções para coisa. Aí que eu deixo ela parada. Mas sempre um dia antes, 2 dias antes. Quando eu viajo, eu deixo crônica pronta. São as crônicas que valem em qualquer momento, sabe? Por uma simples razão. Às vezes eu abro o jornal e diz assim, o cronista tal está de férias. E eu tenho uma decepção. Nesses 21 anos, eu nunca faltei um dia ao trabalho. Nos bobagens, as coisas assim, de responsabilidade, de profissionalismo, sei lá. Talvez porque meu pai trabalhou 35 anos na Estrada de Ferro, Araraquara. Nunca faltou um só dia. Eu lembro de meu pai sair de casa com galocha, nem existe mais galocha, né? Uma capa velha, chapéu e guarda-chuva, às vezes gripado. 35 anos, terminou, tinha uma coisa que chamava licença-prêmio. Ele ganhou um dinheiro tão grande que ele abriu uma fábrica de saco de papel, que era o sonho dele. Então essa coisa de responsabilidade do meu pai, acho que eu tenho um pouco. Ou muito.